Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Oi, Carol. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nesse momento de gravação, nós estamos para bom No dia dia. ou quase boa noite, né? Quase boa tarde, né? Que o futebol judia, essa época que o futebol judia da gente, né? A federação joga esse campeonato paulista de 12 rodadas para jogar em 6 semanas, né? Nossa, é muita coisa, né? Não é, não Não é é, fácil, não é não. só o jogador que sente, nós que Com trabalhamos também certeza. Até porque vocês ficam depois para comentar e fazer Sem dúvida. todo Tem o uma, pós-jogo. você tem que ter uma boa pré-temporada, né? Com Eu, certeza. eu como relaxei um pouco na pré-temporada, você vai sentindo. Tá difícil de adaptar, né, Os João? músculos ficam presos, né? Garganta e assim vai. Mas daqui a pouco engrena. Engrena. Não, o calendário esse ano aqui para Campinas, ele é, como diz o outro, né? Infelizmente, ele é mamão com açúcar, né? Mais tranquila, Porque né? a Ponte e o Guarani jogam 19 partidas garantidas assim na Série C, né? Então não está assim tão severo, não. Só que o começo ele é É ardente. O difícil, começo né? é Mas daqui a complicado. pouco o corpo solta. Ele, João, qual que é a história de hoje? bom, nessa nossa, né, liturgia de apresentar os valores esportivos de Campinas e do Brasil, que de vez em quando a gente também agrega aqui histórias que são interessantes e que extrapolam um pouco o nosso limite aqui, eu vou trazer o Pardal, né, lembrar um pouco do Pardal, porque o Pardal merece. Pardal foi um treinador, né, falar um pouquinho dele. Tem uma folha de serviço bonita, prestada ao Esporte de Campinas. E ele tem histórias assim, a que eu vou contar hoje, até ela é muito engraçadinha, sabe? Para quem gosta assim, de curiosidade, ele é muito engraçadinho. Antônio Augusto, né? Não sei porquê, virou Pardal. E, coincidentemente, o Pardal, eu convivi com ele na infância, lá no Liceu. Ali surgiram vários jogadores. Olha, estou falando lá da década de 60, viu, Carol? Surgiram vários jogadores ali, né, que eram formados e viraram profissionais. Um deles, por exemplo, o Nelsinho Batista, né? O Nelsinho Batista é lá do meu tempo. Ele é um pouco mais velho que eu, assim, mas é da minha turminha lá. Jogava já numa categoria, vamos supor que eu fosse do sub-11, ele já era do sub-14, né? E deu o jogador que deu, e deu o treinador que deu, quer dizer, um grande profissional. E tantos, Luizinho Bazani da Ferroviária, um que eu joguei com ele, que você deve ter ouvido falar, seu pai trabalhou com ele, chamado Eli Carlos, não sei se você chegou a ouvir falar, né? Eli, falecido Eli, ele é irmão do Silas, Sim. era um gênio da bola, né? Então eu tive assim, joguei Aliás, junto com até ele. os nossos companheiros de imprensa falavam, e aí, ele... Porque depois, porque o ele foi ser comentarista Isso. esportivo. Aliás, quando ele entrou, ele trabalhava comigo também, como comentarista, né? E vai daqui, vai dali, ele caiu na Rádio Bandeirantes, lá com o Batista, né? E o Batista, ele tem mesmo essa coisa de batizar. Por exemplo, eu sou batizado na crônica com a força da opinião. Esse apelido, essa codinome, quem me deu foi o Batista. Olha só. Né? Foi o Carlos. Ele tem mesmo, ele olha para você e fala, Ele Carol, é muito bom pra por isso. exemplo, a deusa do microfone. E aí vai embora, né? Você nunca mais se livra do codinome. E o Eli, quando o Eli foi trabalhar com o Batista tinha mesmo essa... E aí, Eli? Isso ficou legal, né? Era um bordão, né? Era um Acabou bordãozinho virando um que bordão. acabou pegando. E, infelizmente, ele faleceu assim, Sim. jovem, né? Depois de uma endoscopia, né? Uma endoscopia deu lá um choque anafilático que, infelizmente, ele ficou ali. Reforçando, ele é irmão do Silas, né? Mas, olha, ele jogou mais que o Silas. Eu falo para o Silas isso. E o Silas falou, não, você tem razão. Ele era fabuloso. Quando surgiu assim lá no Liceu, você olhava assim, esse cara vai ser o novo Pelé, né? Então, foi um valor que surgiu ali. Depois ele fez o nome em Curitiba. Jogou no Cruzeiro, jogou no Guarani, né, no Cruzeiro lá em Curitiba. Ele é rei. E tantos outros lá que surgiram do Liceu. E o Pardal era dessa batota aí, né? Dessa patota, né? Dessa galera aí. Só que tem uma curiosidade, né? O Pardal se tornou um bom treinador, fez uma carreira, né, no futebol. Ele é medalhista olímpico, o Pardal, em 1984. Mas ele não gostava de futebol.
Pardal. Pardal não, todos os meninos jogavam futebol. Não era a praia dele. Não era, naquela época de menino assim. Né? Eu mesmo, muitas vezes, eu juntava com o Pardal para jogar botão. Não sei se você já viu futebol de botão. Já, claro. Era muito comum naquele tempo, a criançada gostava, jogava, punha um tabuleiro lá e você ficava horas e horas atrás. Né? Hoje é difícil você colocar. Hoje a molecada de hoje é tudo, né? É tudo aqui. Tudo né? online. Tudo online. E ele era mais do vôlei até. Era um esporte que ele se dava melhor. E tal. E outras coisas que lá no Liceu tinha uma infinidade, né? Tinha muitas modalidades que os meninos praticavam. Tal. E ele no futebol era interessante, ele não ia, sabe? Todo mundo era futebol, ele não ia. E no final ele se transformou, ele virou um profissional de futebol. Né? Ele caiu na Ponte Preta, assim como... Ponte Preta precisava, na época, de um coordenador lá de base, um treinador, uma coisa assim. E ele foi lá se candidatar, tal, entrou e conseguiu um emprego e foi embora, né? Sem ter sido ex-jogador, ele nunca foi ex-jogador, nunca, geralmente os treinadores são ex-jogador. Seu pai era ex-jogador, né? Sim. Eu não cheguei a ver seu pai jogar, mas consta que ele era um excelente meia de ligação. Era muito né? habilidoso. Canhotinho, né? A gente Muito habilidoso, porque ele veio do futebol de salão, né? Ele disputava muito salão em Monte Azul. Lá era muito tradicional, era muito forte o salão na região. Então, ele tinha muita habilidade com a bola. Pé esquerdo, número 10. Geralmente, os meias eram o número 10, né? E aí o Pardal entrou na Ponte, aí ele fez amizade com o Cilinho e começou a mostrar serviço. O Cilinho começou a gostar dele, ele foi indo. E, assim, quando ele começou a prosperar na carreira, porque ele se juntou com o Jair Pisserni. O Jair estava começando a carreira e era uma espécie de auxiliar, né? A gente brincava, era a corda e a caçamba. E o Jair começou a ter sucesso na carreira e lá ia o Pardal junto, a ponto de, como eu frisei aqui, em 1984, eles foram os treinadores da seleção brasileira, da seleção olímpica, que ela era composta por jogadores do Inter, a base era o Inter de Porto Alegre, tinha o Chicão da Ponte Preta, tinha um do Corinthians, acho que era o Ronaldo, lateral direito, e era isso aí, né? Os demais eram todos do Internacional. E foi medalha de prata. Fizemos a final contra a França já era um time mais cascudo, e perdemos de 2-0, mas eu acho que inclusive, foi a nossa primeira medalha assim, no futebol dentro de Olimpíada. E o Pardal estava naquele projeto. Aí depois ele, né, seguiu a carreira para lá e para cá, de clube em clube. Teve uma passagem na Ponte Preta, em 1997, quando a Ponte subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Na fase final, foram 6 partidas, aquelas coisas de classificação, cai em 4, né? Você joga 3 idas, 3 voltas. Então, você joga 6 partidas, foi o que a Ponte fez, em 1997. Mas aí, na estreia desse quadrangular, lá em Recife, a Ponte tomou uma lambada logo no primeiro jogo, que foi 3-0. Tomou um sacode lá, né? Tomou uma taca lá, um sapeca. E o Pardal e o Sérgio Canielli já era o presidente da Ponte. E o Pardal voltou a Campinas aqui, né? Puto da vida, né? Mas com os jogadores. E aí a Ponte jogou numa sexta-feira. Passou sábado, no domingo de manhã ele foi se encontrar com o Sérgio Carnieri e ele exigiu tirar um monte de jogador, alguns da comissão dele. Ele queria uma revolução para continuar 5 partidas e classificar. Claro que o Sérgio não concordou e aí ele saiu, né, na primeira. Aí veio o Pepe e o Pepe foi campeão. Campeão não, vice-campeão. A Ponte não subiu em primeiro lugar, subiu em segundo. Quem subiu em primeiro foi o América. Mas o Pardal foi até ali. Ele é que fez a base do time e tal. Então, muito do que aconteceu se deve ao Pardal. E ele era assim um contador de histórias, né? Você sentava com o Pardal, ele sempre tinha histórias engraçadas. Né? É uma pessoa agradável, né? E agora eu entro na nossa história para a gente, né, demos um prólogo do Pardal, né? Relembramos aos amigos quem foi o Pardal. É claro que isso aqui é um resumo, quem quiser se aprofundar, estão aí as redes, né, que está lá a biografia dele, que merece, um profissional de Campinas, né, da região. E ele foi trabalhar em Ribeirão Preto, lá,
caiu lá no Botafogo de Ribeirão Preto. Ficou um tempo lá. E você sabe que Ribeirão Preto, não sei se você já ouviu falar de Ribeirão Preto. Não é quase nada. Que tem uma choperia. Não é mesmo? Ah, que delícia. Agora, Ribeirão, Carol, tem uma coisa, Ribeirão. O pessoal fala, todo mundo sabe que eu estou falando do Pinguim aqui, né? O mundo inteiro conhece o Pinguim. Mas porque o chopp do Pinguim. Mas Ribeirão tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha experiência. Em Ribeirão, se você sentar num bar para beber cerveja, né, qualquer cerveja é boa em Ribeirão. Aquele calor. Isso que eu ia te falar. Não tem como ser ruim. Não. Às vezes o pessoal, não, porque é o chopp do Pinguim, porque é isso, porque é aquilo, né? Eu vivi 3 anos em Ribeirão. E ali eles falaram, pera um pouquinho, deixa eu tomar essas cervejas que são assim, então não vou falar marca aqui, né? Para não expor ninguém. Para não arrumar confusão com ninguém. Mas tem cerveja que ela é reprovada pela, né? Sim. Você, como uma profunda conhecedora, tem as suas aprovações e as suas reprovações. E fique claro, eu não sou de beber muito, eu sou uma sommelier de cerveja. Você aprecia, uma degustadora. Né? Uma degustadora que tudo controlado. Que aprecia as benesses do líquido. Exatamente. Né? Mas ali, se você tomar uma cerveja dessas que as pessoas abominam, que as pessoas reprovam, lá é bom. Em Ribeirão tudo é bom. Não tem jeito. Né? Com aquele calor, qualquer coisa gelada que desce aqui. É bom. A temperatura média de Ribeirão Preto, ao longo do ano, eu vou te falar, Carol, acho que chega nos 32 graus, né? Temperatura média, né? De vez em quando bate uns 40 lá. E quando bate, e é um derreter a moringa. É verdade. Então é quente mesmo. Quando eu trabalhei em Ribeirão, eu cheguei assim, minha primeira semana em Ribeirão, assim, época de calor mesmo. E fui eu pro hotel, mas não havia ar-condicionado que resolvesse. Que desse conta, né? Você sabe o que eu fazia no começo? Eu molhava o lençol. Mas para dormir fresquinho. Fazia isso, jogava água, dava uma molhada, uma umedecida, aí dava para... Porque é difícil, né? O Campinas tem uma temperatura mais amena, você sai daqui, vai para lá, você vai sentir. Sente bastante. Época de calor. E o Pardal estava lá trabalhando. E numa dessas resenhas, ele caiu lá nessa choperia que ele gostava também. Né? Então lá, acho que tinha são umas 10 pessoas ali na roda e a resenha seguia. Aí eu não sei porquê, a resenha caiu sobre Pelé. Conversa sobre Pelé, porque o Pelé daqui... Bom, sempre foi assim, né? Quando se falava do Pelé, era quase que unânime, né? Mas tinha aqueles que eram resistentes, que faziam assim um contraponto, né, à competência do Pelé. Então aí surgiam as comparações. Não, mas o Eusébio, em Portugal, foi melhor que o Pelé. O Di Stéfano foi melhor que o Pelé. O Sívori foi... E aí iam justificando as suas impressões, etc., né? É curioso que, ao longo da carreira do Pelé, todo mundo foi melhor que o Pelé. Que loucura, né? Mas era sempre assim, né? Mas por que melhor que o Pelé, né? Não poderia ser melhor que o outro, mas era sempre o Pelé. Era a base de tudo. Sempre o Pelé. Então, eu acho que isso até é uma prova da grandeza, né? Do que ele representava. O que ele representava. Era o a ser batido. Mas, no fundo, pelo menos essa, né? Segundo eu... Não teve ninguém melhor que o Pelé, não adianta, não teve ninguém melhor que o Pelé. E aí tinha lá esse cidadão que começou um dos debatedores da mesa ali da resenha, regada a um bom chopp do Pinguim, um colarinho moderado, né? Eu gosto bastante de colarinho, viu, Carol? O meu colarinho tem que ser respeitável. E o cara começou, não, porque o Pelé, mas assim, num tom de crítica. Aí o Pardal olhando assim, né, e ele tinha umas tiradas, ele olhando, ouvindo aquelas coisas, né, regalava, ele era do futebol, entendia, né, estava trabalhando. E o cara justificando assim a fragilidade, entre aspas, do Pelé. Aí o cara vira e solta a pérola, sabe, alta assim perto do Pardal, falou assim: olha, eu vi 30 partidas do Pelé. E não viu o Pelé jogar bem em nenhuma. O Pardal deu uma olhada para ele assim, falou assim, bem alto: pois é,
Nem você e nem o Steve Wonder. Maravilhoso. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Traz a conta. Espalhou a roda. E não precisa dizer que terminou numa risadaria. Lógico, total, né? Num bom humor total. Pronto. Em um segundo, o Pardal definiu. Desbancou tudo. Desbancou, né? Acabou com tudo. E aí, pronto, já acho que partiram para conversar de política. Deixa para lá o futebol, né? Não tem mais argumento. Aí o Pardal, assim, quando ele conta, né? Que isso quem contou foi o próprio Pardal. Aí ele falou assim para mim: João, você acha? O cara vai ver 30 partidas do Pelé e das 30 partidas do Pelé não jogou nenhuma? O cara não viu o jogo, né? O cara é cego, né? Na verdade, essa foi... Mas ele foi muito elegante, né? Com certeza. Nem você, nem o Steve Wonder estava resolvido. O recado foi dado num sopro, né? Num sopro, né? Nem doeu. Exatamente. Isso aí é um pouquinho do Pardal, né? Uma homenagem, assim, um reconhecimento, uma lembrança que acho que pouca gente vai lembrar do Pardal. Está aqui o nosso documento, pelo menos frisando que o Pardal teve a sua importância no esporte, no futebol de Campinas e do Brasil. Maravilhoso. Ótima história, João. Se você quiser rever essa história ou conhecer as outras, é só entrar no nosso canal do YouTube ou no site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.